Olá, aluno do curso de atualização de transporte coletivo, dando continuidade ao nosso curso, estudaremos hoje direção defensiva, aula 8. Falaremos sobre condições adversas. As condições adversas são aqueles fatores que prejudicam o desempenho no ato de conduzir, aumentando assim a possibilidade de um sinistro de trânsito. Existem várias condições adversas e é importante lembrar que nem sempre elas surgem de maneira isolada, fato que torna o perigo ainda maior. As condições adversas, elas sempre aparecem somadas. Então, nós veremos que são várias, mas nunca aparecem isoladas, sempre é o somatório de uma ou mais condições. Quais são então as condições adversas? De luz, condição adversa de tempo, de via, de trânsito, de veículo, de condutor, de passageiro e carga. São 7, então, condições adversas. Vamos começar falando da condição adversa de luz. A luz é um fator de segurança, pois é essencial para vermos e sermos vistos, seja com iluminação artificial ou natural. Por outro lado, a intensidade da luz natural ou artificial em dado momento pode afetar a capacidade do motorista de ver e ser visto. Sabemos que ver e ser visto é uma condição essencial para o trânsito seguro. E a partir daí, a condição de luz se torna importante, necessária. O excesso, o que provoca, o que pode provocar? Então, o excesso de luminosidade e a falta de luz podem provocar ofuscamento e a penumbra. Então, o excesso provoca o ofuscamento e a falta provoca a penumbra. O ofuscamento é uma cegueira momentânea causada pelo excesso de luz nos olhos. Já a penumbra ou lusco-fusco é a situação de pouca luminosidade que pode ocorrer ao anoitecer, amanhecer, dentro de túneis, porque você vem numa condição de alta luminosidade e de repente perde-se essa condição momentaneamente, de uma hora para outra, Viadutos ou tempestades. Para não sofrer um sinistro, o motorista precisa se adaptar a essas circunstâncias. O que fazer no caso da penumbra? Nas situações de penumbra, o condutor precisa parar seu veículo e esperar a adaptação dos olhos à falta de luminosidade. Manter a luz do farol ligada, reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Em vias não iluminadas, o condutor poderá utilizar a luz do farol alto, desde que não venha veículos em sentido contrário. Se a luz alta de seu veículo for mantida ao cruzar com outro no sentido contrário, você estará criando ao outro motorista a condição adversa de ofuscamento pela ação da luz artificial do farol alto. Ofuscamento pode ocorrer pela luz artificial do farol ou pela luz natural do sol, quando do pôr ou nascer do sol. O que fazer no ofuscamento por luz artificial? Diminuir a velocidade do veículo, solicitar luz baixa para o outro veículo, acendendo e apagando a luz alta, dando aquele sinalzinho, Não olhar diretamente para os faróis, orientando-se pela linha de bordo, linha da margem direita da via, Então eu não posso olhar para a luz, eu tenho que olhar para uma outra direção. E aí eu tomo então a linha de bordo como referência. Caso a luz alta do outro veículo persistir, mantenha a luz baixa. Não fique brigando com ele de jogar a luz alta, ele não desligou, aí você liga a sua também. Em hipótese nenhuma, ligue o seu farol alto. Essa atitude pode causar um ofuscamento no condutor do outro veículo, causando um sinistro. A gente não sabe quem vem naquele veículo. E às vezes aquela pessoa não trocou a luz alta pela baixa, porque às vezes de repente ele está até dormindo. E aí você joga uma luz alta, aquela pessoa acorda, ou então ele está numa situação de desatenção, ele assusta e ele pode perder o controle do seu veículo. Então, direciona a visão para a linha de bordo e não fica brigando de jogar luz alta para ele. O que fazer no ofuscamento por luz artificial? Caso a luz alta do farol venha do veículo que se encontra atrás do seu, sendo refletida pelos retrovisores externo e interno, o que você vai fazer? Regule o ângulo dos retrovisores para que o foco da luz não atinja seus olhos.
Ele tem uma regulagem, né, para que essa luz não venha diretamente, né, pelo reflexo dos retrovisores, principalmente o retrovisor interno, ele tem uma ajustagem. Ao se aproximar por trás de algum veículo, desliga a luz alta do seu farol, mantendo-a em luz baixa, evitando o ofuscamento ao condutor da frente. Então, se você não gosta que façam isso com você, não faça com os outros. O que fazer no ofuscamento por luz natural? Então falamos da luz artificial, agora falaremos da luz natural. Utilize a pala solar do veículo. Né? Os veículos têm a pala solar, é só o fato de abaixar ali e ajustar. Utilize óculos de sol de qualidade. Não adianta comprar um óculos de sol que esteja todo riscado ou que ele não faça, não cumpra com a sua função, porque isso aí só vai estar atrapalhando. Planeje os horários dos deslocamentos para que evite os horários de pôr do sol e o nascer do sol. Então não saia. Se eu estou indo para a direção oeste, eu tenho que evitar o horário do pôr do sol. Se eu estou indo para a direção leste, eu tenho que evitar o nascer do sol. Caso a luz solar esteja causando ofuscamentos aos veículos em sentido contrário, ligue a luz baixa do seu farol para aumentar a visibilidade de seu veículo para os outros condutores. O que seria isso? Então, se eu estou numa via, né, e a luz solar está atrás de mim, batendo dos veículos que vêm contrários ao meu, para auxiliar eles me verem, eu ligo o meu farol, porque a luz do farol auxilia na visibilidade dos veículos que vêm contrário. Condição diversa de tempo. Estão ligadas aos fenômenos climáticos, tais como chuvas, granizos, neblinas, cerrações, fumaças, que podem interferir na segurança do trânsito, alterando as condições da via e reduzindo a capacidade visual do motorista. Tais condições podem tornar-se tão extremas que impossibilitam o condutor de ter uma visão clara de estradas ou linhas de divisão de fluxos. Nós temos os equipamentos no veículo para lidar com essa questão das chuvas no para-brisa, mas às vezes nem os equipamentos são suficientes, de tão forte que é a chuva. O que pode provocar, além de dificultar a capacidade de ver e ser visto, as condições adversas de tempo causam problemas nas estradas, como o barro, areia e desmoronamento. Então não é só, pessoal, a questão da água, né, no para-brisa, que dificulta a visão, mas também a questão do atrito do pneu com o asfalto, com o pavimento. Porque o barro, a areia e o desmoronamento podem deixar as pistas escorregadias e perigosas, proporcionando derrapagens e sinistros. O que eu devo fazer nesse caso? Nos casos de chuva, neblina e cerração, o condutor necessita redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância entre os veículos, redobrar o cuidado em curvas e frenagens, manter acesa a luz baixa e, se possível, procurar um lugar seguro. Já falamos nas regras de norma de circulação que em casos de chuva, luz baixa do veículo, não é? Mas mesmo assim, observe o tanto de ações e atitudes que nós devemos ter, atitudes preventivas no caso de condição diversa de tempo. São várias, né? Desde a redução da velocidade até o aumento da distância de segmento, que falaremos nessa aula de hoje ainda. Continuando, condição adversa de via, né? A próxima e muito importante também. Antes de iniciar qualquer percurso, curto ou longo, o motorista defensivo deve procurar informações sobre as condições das vias que vai percorrer para planejar melhor seu itinerário, assim como o tempo que vai precisar para chegar ao destino desejado. O condutor deve ajustar-se às condições da via, reconhecendo seu estado de conservação, largura, acostamento, quantidade de veículos, para poder se preparar melhor para aquilo que vai enfrentar e tomar os cuidados indispensáveis à segurança e ao uso de equipamentos que auxiliem no percurso. A condição de via ela está diretamente ligada a planejamento. Quando eu planejo o meu percurso, a minha viagem, o meu destino, né? Eu já estou praticamente aí baixando a zero aí essa condição adversa. Principais condições adversas de via: curvas mal projetadas ou mal construídas, desvios e sinalizações inadequados, aclives e declives muito acentuados, inexistência de acostamento, trechos escorregadios, areia, óleo na pista, poças de água, pavimentação inexistente ou defeituosa, pistas ou faixas de rolamento com largura inferior à ideal, vegetação muito próxima da pista. Essas condições, elas não vão deixar de existir, porque muitas delas são estruturais.
Então, eu sabendo dessa condição, eu vou diminuir a minha velocidade, eu vou ter uma postura diferente, principalmente a questões de horário de deslocamento, tempo de deslocamento, planejamento nos meus pontos de parada. Não tem como o que não pode acontecer sou eu ir para uma viagem sem saber qual é o tipo de rodovia, as condições da rodovia, as condições da via que eu vou circular nela. Então eu tenho que já ir para esse tipo de itinerário já preparado. O que devo fazer? Nas situações de precariedade das vias, o condutor necessita conduzir com uma velocidade compatível. Manter o cuidado para não bater a parte de baixo do veículo, no caso de buracos, né? Utilizar os freios observando as particularidades de seu veículo. Se ele está... E aí a gente entra na questão da condição adversa direcionada ao transporte de coletivo, né, pessoal? Porque a particularidade do meu veículo é que é um veículo de grande porte, pesado e com passageiros, muitos. Então, a velocidade tem que ser compatível e a questão das frenagens tem que ser com segurança. Atentar-se à distância dos veículos próximos e observar as situações de pouca aderência da superfície. Condição adversa de trânsito. As condições de trânsito envolvem a presença de outros usuários da via, interferindo no comportamento do motorista. Com o trânsito fluindo facilmente ou estando congestionado, a velocidade desenvolvida poderá ser alta ou baixa. Existem períodos do dia que afetam diretamente o tráfego na via, como por exemplo os horários de pico, nos quais a movimentação de pessoas e veículos é mais intensa. Essas condições adversas de trânsito podem ser vistas nas vias urbanas e rurais. Essa condição, pessoal, é uma das mais perigosas, tá? No meu ponto de vista. Porque para quem? Para o transporte coletivo de passageiros. Porque em sua maioria nós trabalhamos no transporte urbano. Também trabalhamos no transporte intermunicipal e interestadual. Mas não tem como, uma hora a gente vai dirigir dentro da zona urbana. E a partir daí, e principalmente para quem trabalha diretamente no transporte urbano, o trânsito é algo que é terrível, né? A aglomeração de veículos, e isso se eleva quando falamos de transporte coletivo de passageiros, devido ao modo como eu dirijo o veículo, no sentido de que eu estou parando de ponto em ponto. Então é uma conduta que ela traz perigo. Quanto mais tempo eu passo na via, mais suscetível eu estou a situações. E ainda nessa situação de frenagem, aceleração, frenagem, aceleração, frenagem, aceleração, parada em movimento, parada em movimento. Isso traz condições e situações que vão aumentar a possibilidade de sinistro. Então eu tenho que estar ciente disso. Eu não posso colocar essas situações fora do contexto do meu trabalho. Eu tenho que entender, e a partir daí o tempo é primordial. Infelizmente nós sabemos que os motoristas do transporte público coletivo, principalmente, né, ele tem um horário, e do particular também, ele tem um horário a fazer a rota. E às vezes o trânsito faz com que eu não consiga fazer essa rota. E aí eu tento aumentar a velocidade para que eu conclua essa rota no tempo determinado. E é aí que começa o problema. Tá? Porque aí eu já começo a desrespeitar a direção defensiva. Eu já começo a desrespeitar a velocidade da via. Né? Então eu já estou entrando numa situação de risco. Tudo bem, pessoal? Eu tenho que ter isso em mente. Nas cidades o trânsito é mais intenso e mais lento, havendo maior número de veículos, porém existe uma sinalização específica para o controle do tráfego com segurança. O número de veículos tem que ser maior em determinados locais, como por exemplo área central, área escolar, órgãos públicos, paradas de ônibus.
e também em determinados horários, início e fim do expediente de trabalho e escola. Pessoal, vocês sabem o que nós enfrentamos no sentido de motorista de transporte escolar, ou de motorista de transporte coletivo, me perdoem. Porque em determinado momento do dia, nós nos transformamos em motoristas de transporte escolar. Era aí que eu queria chegar. Por quê? Porque na entrada da escola, do horário da escola, na saída do horário da escola, o nosso veículo de transporte urbano, ele fica praticamente tomado por alunos, né? Então, é uma situação que falaremos daqui a pouco sobre condições adversas de passageiro, mas é algo que contribui também. Lembram que eu falei no início dessa aula que as condições adversas elas não vêm só, elas vêm somadas. Tá? E aí esse fluxo de veículos nas escolas, esse fluxo de veículos levando os alunos e buscando, e aquela correria que a gente já sabe, os pais atrasados. Tudo isso vai influenciar para um trânsito perigoso. Nas estradas e rodovias, são as vias rurais. Nas rodovias estaduais e federais, os níveis de velocidade são maiores, porém o número de veículos geralmente é menor, o que predispõe o motorista a exceder a velocidade permitida e cometer infrações de trânsito, aumentando também o risco de sinistros, né? Então, por mais que aqui nós temos uma rodovia que está esburacada, mas a ideia é a questão mais do trânsito, né? Porque a condição adversa de via já falamos, né? Mas ela influencia também na condição adversa de trânsito. Uma pista dessa maneira como está na imagem, o trânsito vai ser mais lento. Uma pista bonita, né, bem feita, o pessoal vai querer aumentar e abusar a velocidade. Então tudo está ligado à questão da prudência. O que fazer? O motorista defensivo deve procurar obedecer a sinalização existente com redobrada atenção e com todo o cuidado ao dirigir. Sempre que possível, prever possíveis atrasos. Falamos sobre isso já. Condição adversa de veículo. Economizar na manutenção do veículo é o barato que muitas vezes pode ser caro. Haja vista que boa parte dos sinistros de trânsito é provocada por mau funcionamento dos itens veiculares. A condição em que se encontra o veículo é outro fator muito importante a ser considerado para evitar sinistros. Antes de assumir a direção, todo motorista defensivo, sendo proprietário ou não, deve verificar a manutenção do carro e verificar se o mesmo se encontra em condições de circulação. Essa verificação é chamada de inspeção periódica. Sabemos que as empresas de transporte, né, de transporte coletivo, fazem a inspeção, tem os seus setores de transporte, de mecânica ali, né, os setores de mecânica, de controle, né, mas mesmo assim nós como motoristas, antes de assumirmos o veículo, devemos fazer uma inspeção, né, visual, o checklist que nós falamos, né, existem itens que eu devo realizar para que eu comece o meu trabalho seguro. Então, o que observar na inspeção periódica? Pneus gastos ou mal calibrados, freios desregulados, lâmpadas queimadas e faróis desregulados, limpador de para-brisa com defeito, no caso de veículos de 4 rodas, estamos falando sobre isso, falta de buzina, espelhos retrovisores inoperantes ou ausentes, cinto de segurança defeituoso ou ausente, suspensão desalinhada, amortecedores em mau estado, folga no sistema de direção, rodas desbalanceadas, combustível insuficiente e existência de vazamentos, né? Então, é importante eu observar isso e eu já repassar essas informações para a chefia do setor de mecânica, né? Para que isso seja providenciado. Condições adversas de condutor. A condição adversa do condutor é a mais perigosa, mas é também a mais fácil de ser evitada, pois trata-se do estado em que o condutor se encontra física e mentalmente. Várias são as situações envolvendo o estado físico e mental do condutor. Doenças físicas, problemas emocionais. Elas podem ser momentâneas ou definitivas. Problemas físicos, corrigidos e adaptados ao uso do veículo. Condições do condutor. Os principais fatores que devem ser observados são deficiência visual, motora e auditiva, né? E isso, quando eu falo, é eu observar no outro condutor, certo? Uso de álcool, drogas ou medicamentos que alteram a percepção,
cansaço, sono e fadiga, estados psicológicos alterados e fatores comportamentais de risco, pressa, distração, agressividade, irritação, entre outros. E o estresse. Algumas desses fatores aqui que eu tenho que observar são fatores observáveis em mim e nos outros condutores. Se eu estou me aproximando de um veículo e eu estou percebendo que esse veículo não trafega de uma forma correta, ele está vindo para cá, para lá, comendo faixa, alguma coisa está errada. Então eu já tenho que tomar certos cuidados na aproximação de um veículo desse. Estados psicológicos e emocionais. Estados psicológicos e emocionais alterados podem afetar a capacidade de dirigir com segurança. E dependendo do grau de manifestação dessas alterações, os profissionais poderão ser impedidos de dirigir. Além disso, o ser humano interfere artificialmente nessas condições ao utilizar substâncias químicas que alteram o funcionamento do cérebro. Como, por exemplo, tomarmos medicamentos para que eu resista ao cansaço, para que eu fique bem-humorado, tá? Então, para que eu não tenha dor de cabeça, para que eu fique mais concentrado, né? Devemos tomar muito cuidado com alguns tipos desses medicamentos. O que fazer? O condutor, ao assumir a direção, precisa estar ciente das suas condições físicas e mentais. Assim, alguns cuidados devem ser redobrados. Só dirigir se estiver realmente descansado, confortável e bem disposto. Ficar atento aos períodos em que há baixa do nível de energia, como após refeições e durante a madrugada. Em trajetos longos, planejar paradas e revezamentos para não chegar ao limite. Se estiver com algum problema de saúde, procure um médico, não vá trabalhar. Lembre-se que você transporta em seu veículo passageiros, que no caso são pessoas que confiam na capacidade do seu trabalho. Às vezes a gente fala aqui alguns desses itens e você fala assim, mas eu tenho que trabalhar, professor. Mas tomem cuidado, porque às vezes esse eu tenho que trabalhar vai ser uma justificativa para você cair numa situação pior. Porque uma vez causado sinistro, o sistema vai procurar o responsável. Né? E aí não vai adiantar você virar e falar, mas eu estava com um problema, mas eu tinha que trabalhar. Não vai adiantar. Tá? Então, procure o atendimento, procure o médico antes do problema causar um outro problema. Tá? A situação do descansado, né? Ah, mas eu tenho que trabalhar. Eu não estou disposto, mas eu preciso. Mas o que você fez antes para que você não estivesse descansado? São escolhas. A vida é feita de escolhas. Se eu escolhi sair numa noite anterior e ficar até mais tarde num evento, numa festa, eu já sei que eu estarei comprometendo o meu trabalho do dia seguinte. Se esse trabalho do dia seguinte é um trabalho que vai requerer de mim concentração, atenção, disposição, aí já tem alguma coisa errada, porque eu já tomei uma decisão errada. Eu tenho que primar pela vida dos passageiros que eu transporto. Lembrem-se, pessoal, que falamos dos crimes de trânsito. Quando eu estou transportando passageiros, a pena é agravada. Então, porque eu sou um profissional. O que se requer do profissional é uma conduta exemplar, uma conduta ilibada. Então eu não posso ser displicente e virar e falar, não, eu vou sair mesmo e depois amanhã eu resolvo lá no serviço. Não é assim que funciona. O sistema vai cobrar. Condição diversa de passageiro. Chegamos então àquela questão que nós levantamos nos slides anteriores. Dependendo da maneira como são transportados e como agem dentro do veículo, os passageiros podem afetar diretamente a segurança. Situações envolvendo passageiros que podem acarretar perigo. Barulho, desordem e briga. Problema de saúde. Criança desacompanhada. Falta de estrutura física compatível ao assento do veículo. Lotação. Alteração do estado psíquico, embriaguez, nervosismo e fobia, entre outros. Eu poderia aqui falar de cada um desses aqui e demorar aqui 20 a 30 minutos de cada um. Mas nós observamos que esses fatores aqui, todos, são fatores que são causadores
do desvio da atenção do motorista. E a partir daí, uma vez eu desatento, porque eu tenho que resolver um problema de passageiro, aí eu não estou dando a atenção necessária ao trânsito, à via, aos outros veículos. E aí vem então a questão da possibilidade do sinistro. Então, eu preciso resolver um problema de vez. Nem que seja necessário eu estacionar o veículo, eu parar o veículo para que eu resolva o problema. Resolvido, eu volto de novo na circulação para dar continuidade no meu trabalho. Mas eu não posso fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E isso vale muito para a questão da lotação, isso vale muito para a questão da desordem, da briga, de passageiros com problema de saúde. Porque às vezes nós assumimos responsabilidades que não somos, não somos nós para assumirmos. Como, por exemplo, a questão da lotação. E aí estão acontecendo problema lá, e aí eu que tenho que resolver, né? E na verdade é uma responsabilidade, mas tá aí. Como eu vou resolver isso? Então a gente tem que pensar bem, né, agir, por isso que nós falaremos de todas aquelas características que o condutor deve ter. Falaremos nas aulas seguintes, porque são necessárias. Eu vou precisar, em determinado momento, resolver conflitos de passageiros. Para isso eu tenho que ter preparo, eu tenho que ter algumas características, eu tenho que saber agir. E o mais recomendável é não fazer isso dirigindo. Então, no mínimo, eu devo parar o veículo, resolver o problema para seguir destino. O que fazer? Para diminuir os riscos de sinistros provocados pelas condições adversas de passageiros, o condutor deverá obedecer à legislação quanto às normas de transporte de passageiros, principalmente no que se refere às crianças e seus devidos dispositivos de retenção. Respeitar o limite de passageiro de cada veículo. Verificar os equipamentos obrigatórios atentando-se ao quantitativo de passageiro transportado. Sabemos que os dispositivos de retenção às crianças não são exigidos nos veículos de transporte coletivo de passageiros. O que é exigido é o cinto de segurança. Então, né, e para aqueles que não transportam passageiros em pé. Então, há uma obrigatoriedade e o motorista é o responsável. Para diminuir os riscos de sinistros provocados pelas condições diversas de passageiros, o condutor deverá comunicar previamente as situações de risco causadas por más condutas de passageiros. Regras previamente esclarecidas minimizam muitos conflitos nos veículos. Nós já falamos, quando falamos sobre as regras, sobre legislação de trânsito, as condições dos passageiros, as quais, se ele cometer atos errados, ilegais, eu posso desembarcar esse passageiro aí, a legislação me ampara. Condições emocionais. Conforme já aprendemos, o motorista profissional defensivo é aquele que dirige atento a todas as condições adversas que o trânsito pode propiciar. Porém, é obrigatório que o motorista tenha uma preocupação com suas condições físicas e psicológicas antes de dirigir. Vamos conhecer as principais situações prejudiciais à saúde do condutor. Sono. O sono diminui muito a capacidade de dirigir. A necessidade de sono é diferenciada para cada organismo, mas é importante que todos durmam. Porém, em geral, dormimos menos do que precisamos. Muitos condutores profissionais acreditam que podem controlar o sono utilizando artifícios como café, água gelada, pano molhado na cabeça, música alta ou vento no rosto. Situação que nem sempre funciona. Quais são os sinais de sonolência? Cabeça pesada, aumento de concentração para manter os olhos abertos. Então eu fico forçando esse olho ficar aberto. Eu fico me concentrando para que o olho fique aberto. Bocejos intensos, perda de foco da visão fica embaçada. E pequenos desligamentos com desvio de trajetória. É o que nós falamos que a pessoa dorme com o olho aberto. Tá? O que devo fazer? Redobrar a atenção nas primeiras horas da manhã, porque é uma hora que, por mais que eu acordei, vem aquele soninho. Dirigir apenas se estiver descansado e bem disposto, já falamos sobre isso. É uma questão de escolha, de decisão, de responsabilidade.
Atentar-se aos períodos em que fica com baixa energia, isso vai de organismo para organismo. Tem organismos que a energia baixa é de manhã, tem outros que é após o almoço, ali no mais ou menos 13 horas, 13h30. Tem outros que é às 18, 18h30. Tem outros que já são 23 horas, 22. Então isso vai de organismo para organismo. Eu tenho que me conhecer e saber em que momento que a minha energia baixa. Planejar descansos e revezamentos em trajetos longos. Isso é uma responsabilidade da empresa. Não adianta eu querer revezar se a empresa não está mandando um outro motorista comigo. Fadiga. A fadiga é uma sensação de cansaço permanente, resultante de certas doenças como estresse e esgotamento, podendo ser originada por má distribuição entre horas de trabalho e descanso. A fadiga, pessoal, ela não é algo que vai acontecer porque eu saí hoje à noite, ou porque eu dormi mal, porque eu... Não, ela é algo assim que ela vai somando, é um somatório. É um somatório, é uma série de situações, e aí lá na frente acontece a fadiga. E a fadiga, você não cura ela da noite para o dia, chegando e falando, vou dormir hoje 24 horas e eu vou cortar essa fadiga. Não, é um processo que também demora. É um tratamento que demora. E esse tratamento está vinculado à mudança de hábito. Sinais da fadiga: cochilos intensos, dificuldades de concentração, falha de memória intensa e corpo pesado. A fadiga, ela vem em decorrência de vários processos cansativos. Várias horas sem dormir, todo dia. Não é só um dia. Então está me faltando sono, ou a carga de trabalho está pesada, ou o estresse emocional. São várias situações que me levam à fadiga. O que devo fazer? Dormir e se alimentar com regularidade. Então não é só dormir muito uma noite, não. Eu tenho que dormir com regularidade, dormir bem, com um horário específico. Planejar os horários de trabalho, procurar ajuda médica caso persistam os sintomas. Outro fator que dificulta bastante a condução profissional é a condição climática, pois ventos, chuvas e o frio costumam cansar muito mais. Quem trabalha sempre sobre essas condições. Estresse. O estresse é uma reação do organismo diante de situações que possam representar perigo. Ele se revela, por exemplo, pela aceleração do coração, aumento da tensão muscular, aumento do alerta do cérebro e alterações do organismo. Já tivemos casos de motoristas que desenvolveram estresse por causa de um passageiro que todo dia ele tinha que transportar. E aquele passageiro causava muito problema para o trabalho do motorista. E aí, esse motorista ele já começou a apresentar situações de estresse antes de chegar. Ele sabia que no outro dia ele teria que pegar aquele passageiro e ele já começou a desenvolver estresse. Então, pessoal, o estresse, ele é sutil. Mas quando você vê, a importância é que você tem que tentar descobrir por que vem o estresse e informar ao seu superior. Nós não somos super-humanos. Nós temos falhas, nós erramos, nós temos dificuldades. E no momento que eu assumo isso, já é um grande passo para o meu profissionalismo. Então eu preciso identificar o que está me causando o estresse e solicitar ajuda no sentido de que mudar de linha ou fazer alguma coisa para que eu resolva esse problema. O estado de estresse leva ao surgimento de sintomas como fadiga, sono irregular, nervosismo, impaciência, agressividade. Aqui tem, não está aqui no slide, mas ansiedade e até mesmo o aparecimento de doenças orgânicas, como por exemplo, taquicardia, pressão alta, sudorese, que a pessoa começa a suar muito, a mão descasca, parece feridas, cai o cabelo, né? Existe aí uma doença psicossomática chamada alopécia, né? Que começa a cair o cabelo, fica aquele buraco no cabelo, na barba. E isso é consequência do estresse. Então eu tenho que procurar a causa. Por que eu estou estressado? O que está acontecendo comigo que está me levando ao estresse?
para que eu ache uma solução. Um exame médico regular pode ajudar a detectar doenças e males causados pelo estresse. É preciso saber dividir o tempo de maneira que as horas de lazer, bem como a prática de exercícios físicos e ou de relaxamento, possam compensar as tensões do trânsito. Aqui direcionou para a identificação de que o problema é o trânsito. Mas a partir daí, como eu trabalho no trânsito, não tem. Então eu vou ter que achar uma solução para que eu entenda aquele trânsito como algo benéfico para a minha vida e não ruim. Porque é ele que está me dando sustento. Então eu tenho que trabalhar o meu emocional, e aí vem essa parte da prática de exercícios físicos, da parte do lazer, da parte do ócio, que é não fazer nada, é importante para que eu possa ter um equilíbrio na minha vida e não desenvolver esse estresse em demasia, no sentido de que chegar um momento que eu falo assim, não vou trabalhar mais dirigindo porque esse trânsito aqui não dá. Então eu tenho que observar bem essas condições. Falaremos agora, pessoal, sobre as distâncias a serem observadas na direção do veículo, tá? Porque são distâncias importantes que vão prevenir sinistros. Vamos ver aqui. Distância de segmento é a primeira distância. Já falamos dela em outras situações, mas aqui só para a gente conceituar e dar exemplos. É a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência sem colidir com a traseira do outro. Como saber se está em uma distância segura? Leve em consideração fatores como as condições climáticas, se está chovendo ou não, a velocidade do seu veículo e a dos demais, as condições da via, as condições dos seus pneus, se o seu veículo está em condições de manutenção para que o sistema de frenagem funcione. Uma outra dica é estabelecer um ponto de referência. Pode ser uma placa, pode ser um poste, pode ser uma árvore. E quando o veículo da frente passar por aquele ponto de referência, eu que estou atrás dele começo uma contagem, pausadamente. 2001, 2002, 2003. Se você passar pelo ponto de referência que você adotou antes da contagem, chegar ali no 2002, significa que você está muito perto daquele carro da frente, aquele veículo da frente. Então você deve aumentar a distância de segmento desacelerando. Agora, se você passar pelo ponto que você adotou depois que você terminou a contagem, então depois que passou do 2002, aí significa que você está em uma distância segura. Porém, essa distância é válida para condições climáticas boas, né? É importante ressaltar que essa contagem só tem validade se as condições da via, do veículo e do tempo estiverem normais. Condições da via ok. Condições do veículo ok. O veículo está cheio, está pesado, então eu vou ter que aumentar essa distância de segmento. E do tempo, está chovendo, tá à noite, está neblina, então eu vou ter que aumentar essa distância. Evite frenagens em que as rodas travem, causando o arrastamento do pneu, porque elas aumentam o espaço necessário para a parada do seu veículo. Portanto, busque não pisar totalmente no freio, mas desacelere gradativamente. Outras distâncias relacionadas. Quando citamos a distância de segmento, entendemos que ela está diretamente ligada à distância de parada total do veículo, porque ela fala que é a distância que eu posso frear, meu veículo parar totalmente sem causar um sinistro. Então, distância de parada total. A distância de parada total é a soma das distâncias de reação e distância de frenagem. Então, vamos ver aqui. A distância de segmento obrigatoriamente tem que ser maior que a distância de parada total do veículo, para que eu pare sem bater no veículo da frente. Todas essas distâncias são distâncias que variam conforme as condições do veículo, as condições da pista, as condições climáticas, as condições de velocidade do veículo, as condições do motorista. Já falamos isso aqui, estamos repetindo. Distância de segmento, novamente, é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar, mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. Observe, pessoal, eu posso parar mesmo numa emergência. Depois falaremos sobre a questão da frenagem de emergência, que é uma frenagem que não é a normal. A frenagem normal é a frenagem que eu
eu uso o freio motor. A frenagem de emergência é aquela que eu não uso o freio motor, que eu freio bruscamente. Então a distância de segmento é a distância que eu freando de forma emergencial, eu ainda não bata no veículo da frente. Olha que interessante. A partir daí, o que é a distância de reação? É aquela que o veículo vai percorrer, é a distância que o veículo percorre, desde o momento que o motorista viu a situação e pisou no freio. Tem um tempo entre eu ver a situação e pisar no freio. Esse tempo é um tempo X. E nesse tempo X, o veículo percorre uma distância. Essa é a distância de reação. Tudo bem? E aí vem a distância de frenagem. É do momento que eu freiei o veículo até o momento que o veículo para totalmente. É a distância. Existe um tempo que quando eu freio, o veículo para. Nesse tempo, o veículo vai percorrer uma distância. Essa distância é a distância de frenagem. Lógico, a distância de parada é a soma da distância de reação até a distância de frenagem. Então, a distância de parada é desde o momento que eu olho até o momento que o veículo para. Certo? E a ideia é que esse veículo pare sem atropelar o pedestre ou sem bater no outro veículo, sem colidir com a traseira do outro veículo. Certo? Então, porque eu estava o quê? Dentro da distância de segmento. Opa, vamos voltar aqui. Então ali, ó, a nossa imagem. Distância de parada total. Então o veículo vinha ali, né? Aí ele viu a situação, viu o cachorrinho, e aí ele vai e freia, né? Do momento que ele viu até o momento que ele freia, que é essa... Então aqui é o momento que ele viu. Até ele chegar aqui e frear, ele percorre essa distância, que é a distância de reação. Do momento que ele freia até o momento que ele chega aqui e para o carro, distância de frenagem. Somou as duas, distância de parada total. Condições que interferem na distância de parada total do veículo. Novamente, pessoal, falamos isso aqui acho que umas 6 vezes já durante o nosso curso. Condições do veículo, peso do veículo, condições de funcionamento do freio e pneus. Se o veículo está cheio, se o veículo está vazio, é o peso dele. Condições da pista. Se a linha da pista, se ela é curva ou se é uma reta. Se está no aclive ou se está no declive. Se a pista tem que estar com pavimento ou sem pavimento. Qual que é o tipo do pavimento? Se é um pavimento de qualidade ou não. Condições climáticas. Se está chovendo, se tem neblina, se está fumaça, se é à noite, se é de dia, serração. Condições de velocidade do veículo. Se o veículo está em alta velocidade, se ele está em baixa velocidade, se é a velocidade constante ou se ele está em aceleração. Vocês entendem que se eu estou em alta velocidade, a minha distância de reação eu vou percorrer, vai ser uma distância maior do que se eu vir numa baixa velocidade? E que a distância de frenagem também vai ser uma distância maior do que a distância se eu estivesse vindo em baixa velocidade? No final, a distância de parada total vai ser uma distância maior do que se eu viesse em baixa velocidade? É claro isso. Todas essas condições aqui. Condições do motorista. Se eu estou com sono, se eu estou com fadiga, se eu estou com estresse, desatento, alcoolizado. As condições do motorista elas vão influenciar diretamente no meu tempo de reação. Porque até o ver e até o frear, como eu estou desatento, vai demorar mais tempo ainda. E aí o veículo vai o quê? Percorrer mais distância. E finalizamos então a nossa aula 8, né? Que foi sobre as condições adversas. Aguardamos vocês na próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus.